Olá, meus queridos amigos, que a alegria do ressuscitado esteja com cada um de vocês. Como eu disse a vocês na aula anterior, o Evangelho de Mateus é dividido em 5 discursos. Nós conversamos um pouco sobre o primeiro discurso, que é o discurso da montanha, o discurso do monte, e hoje nós queremos conversar sobre o discurso das parábolas, né? As parábolas é uma metodologia que Jesus encontrou para ensinar o povo através de histórias, né? Ele contava histórias, ele usava elementos próprios da cultura do seu povo, imagens próprias da cultura do seu povo, e ali ele contava histórias, né? Ilustrava essas histórias para falar do reino. O mais importante é que cada parábola nos fala do reino. Por isso, se nós quisermos uma imagem ou algumas imagens para comparar o reino, nós encontramos essas imagens nas parábolas de Jesus. E ao encontrar essas imagens do reino, nós também encontramos o caminho que nós podemos percorrer, para participar deste reino, para fazer com que este reino aconteça no aqui e agora. Então, nós queremos, nesta aula de hoje, conversar um pouco, nós queremos refletir um pouco sobre estas parábolas. E a primeira coisa importante é que as parábolas, elas são 7, 7 as parábolas, e aí nós lembramos que sempre que aparece o número 7 na Bíblia, dá a ideia de plenitude, perfeição, totalidade. Então você pode depois, aí, capítulo 13 de São Mateus, contar as parábolas. Você vai ver que são 7 parábolas que estão aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Então eu quero ir com vocês até o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Queremos ler algumas dessas parábolas, refletir um pouco sobre essas parábolas e aprender um pouco sobre o reino. Porque, como eu disse, as parábolas querem trazer para nós uma lição sobre o reino. E aí, essas lições sobre o reino vão favorecer a cada um de nós uma reflexão sobre aquilo que Jesus anuncia desde o início do seu ministério público. O reino dos céus está próximo. Então, esse anúncio do reino encontra aqui no capítulo 13 imagens para poder ser melhor compreendido. Então vamos aqui. A primeira parábola é a do semeador. Então todos nós conhecemos essa parábola do semeador. Ela diz assim: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Tem 2 parábolas aqui que Jesus ele explica. Apesar da imagem que ele usou para falar do reino, os seus discípulos não compreenderam o significado dessas 2 parábolas. Uma é a parábola do semeador e outra é a parábola do joio e do trigo.
Então, aqui mesmo, no capítulo 13, no versículo 18, Jesus ele explica, né, o significado dessa parábola. Então, vamos ler. Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Vamos então a essa parábola. Jesus explica a parábola para que os seus discípulos, os seus apóstolos, compreendam bem o que ele está querendo dizer. A parábola vai tratar, portanto, da palavra do reino. Jesus, como eu disse, ele começou o seu ministério público, né, anunciando o reino. Então, esta palavra, este anúncio, ele era proclamado nas praças, nas vilas, nas ruas, nas sinagogas. Em muitos lugares, essa palavra, essa boa nova, esse evangelho do reino era proclamado. Só que ele vai apontar aqui que algumas dessas pessoas não compreendem essa palavra. Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Tem alguns que não entendem e que não compreendem o que Jesus quer falar, né, quando anuncia o reino, quando ele fala do evangelho do reino. Eles não compreendem o que Jesus está dizendo. Eu já havia dito para vocês em outras ocasiões que houve muitas incompreensões com relação a Jesus e a sua mensagem. A primeira incompreensão se deu em torno da sua figura messiânica. E o messianismo anunciado por muitos grupos judeus era um messianismo político, aonde esse reino que ia se estabelecer, né, era um reino que vinha trazer de volta as antigas glórias de Israel. Por isso mesmo, as pessoas tinham Davi como um modelo desse Messias, porque foi através de Davi, né, que o reinado, né, a realeza de Israel encontrou todo o seu esplendor. Então, o messianismo que alguns grupos judeus esperavam era esse messianismo. Era um messianismo político, era um messianismo onde, né, Israel, né, ia encontrar novamente a sua glória no meio das nações. Então, a primeira incompreensão que nós encontramos aqui é a incompreensão a respeito do messianismo de Jesus, né, e do seu reino. Há aqueles que não compreendem. E o que é que Jesus diz? Vem o maligno e já nem deixa essa semente, né, encontrar terra para ousar crescer. Né? Então essa semente é logo retirada, ela cai à beira do caminho, ela não encontra lugar para crescer. Ainda hoje, aqueles que têm dificuldade de compreender a mensagem, né, de Jesus. Nós víamos no encontro anterior o discurso do Sermão da Montanha, né, o discurso do monte, e nesse discurso, por exemplo, nós encontramos uma sentença de Jesus onde ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos.
existem muitos, né, que têm dificuldade ainda hoje de compreender essa sentença de Jesus. Ele reinterpreta a lei judaica e diz: olha, ame os vossos inimigos. Então, ainda hoje existe uma incompreensão a respeito de Jesus, de sua mensagem, né, de seu messianismo, portanto, né, do seu reino. Os próprios discípulos, né, manifestam essa incompreensão. No capítulo 20 do mesmo Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar, né, dois irmãos ali discutindo com os demais discípulos, demais apóstolos, sobre o lugar que eles iam ocupar no reino de Jesus, né? Um queria ficar à direita e outro à esquerda. Eles queriam governar, assim como os seus antigos pais, né, governaram, principalmente aqueles que assumiam a realeza, né, como Saul, Davi, Salomão. Então esses antigos pais que governavam, que exerciam governo, né, olhando para estes pais, eles queriam também, eles exerceram o governo junto com Jesus. O que manifesta, né, que alguns na comunidade de Mateus, eles não compreendiam, né, a boa nova do reino, o evangelho do reino. E aí, continuando aqui, Jesus ele vai dizer assim, que tem aquele que é semeado nas pedras. Há uma palavra, a palavra do reino, que é semeada nas pedras. E aí ele vai dizer que aquele que é semeado nas pedras é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, falta aprofundamento. Falta aprofundamento. Ele é de momento. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. E aqui é importante nós recordarmos a vocês que a comunidade de Mateus é uma comunidade que vive um drama, né? É uma comunidade formada, né, por grande maioria, né, de judeus, uma comunidade que sofre por causa da destruição, né, do templo de Jerusalém e por causa da expulsão dos judeus daquela região. Então, essa comunidade, ela vive inclusive uma crise de identidade, porque essas pessoas que são judeus, que estão na comunidade de Mateus, elas se reconhecem judeus, né? Elas trazem para dentro das comunidades, né, cristãs todo o patrimônio, né, da antiga história do judaísmo. É verdade que eu já expliquei para vocês que em algumas comunidades, como por exemplo de Marcos, de Lucas, de João, existiam muitos que vinham dos gentios, né, que vinham de outros povos, de outras culturas, e que agora faziam parte das comunidades cristãs. Mas também existia ainda uma grande quantidade de judeus, né, que faziam parte das comunidades. Inclusive as lideranças das comunidades, todas elas se reconheciam, né, judeus. Então, a destruição do templo, a destruição do lugar sagrado, a expulsão dos judeus, foi um duro golpe, né, para todos os que se reconheciam judeus. Então, digo isso porque há muitos daqueles que receberam a palavra com alegria, tá, mas faltou enraizamento. E aí vieram as tribulações e as perseguições. As tribulações e as perseguições são marcas que acompanham as comunidades cristãs, as nascentes comunidades. Sofrem por causa das tribulações e das perseguições. E alguns deixam o caminho, deixam o segmento de Jesus por causa das tribulações e das perseguições. Esses, né, que sofrem por causa das tribulações e perseguições são os mesmos que sofrem ainda hoje, né? Há muitos que acolhem com alegria a palavra do reino, a boa nova, o evangelho, mas às vezes não conseguem suportar as tribulações e as perseguições. E Jesus, lá no discurso do monte, né, ele coloca que uma das bem-aventuranças é essa,
Bem-aventurado quando vos perseguirem, vos caluniarem, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alguns, não é, acabam deixando o seguimento de Jesus por causa das tribulações e das perseguições. E aí ele vai dizer que esses acabam deixando porque falta enraizamento, né? Eles não criaram raízes, então eles não aprofundaram a experiência do reino, né? Não aprofundaram a experiência do reino, da boa nova, né, do reino. Por isso as tribulações e as perseguições acabaram fazendo com que essas pessoas abandonem, né, o caminho, abandonem a comunidade. E ele vai continuar aqui dizendo, né, que tem aquele que foi semeado no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto. Veja, a primeira imagem que Jesus usa é da falta de raiz, né? E aqui ele vai usar uma outra imagem, que é a imagem do sufocamento, né? Existem as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza, e aí são as duas condições que Jesus coloca aqui e que causam esse sufocamento. As preocupações do mundo, Jesus vai tratar delas, né, também no discurso da montanha, né? Inclusive ele vai dizer para a comunidade, né, a cada dia basta o seu cuidado. E antes ele fala que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, né? Deus vai cuidar de nós. A verdade é que no mundo que nós vivemos, há muitos, né, que deixam o segmento, deixam o caminho por causa das preocupações, né? E muitos outros por causa da ilusão da riqueza. E é importante dizer que esses acolhem a palavra com alegria, mas esse sufocamento acaba fazendo com que eles deixem as comunidades, né? Eles acabem seguindo por outro caminho, né? E nós precisamos perceber que, como Mateus escreve para a sua comunidade, ele está apontando para nós realidades que ele vê, né, na própria comunidade, de pessoas que estão deixando, né, a comunidade, né, por muitos motivos. E aqui existe mais um grupo de pessoas que deixa a comunidade ou por causa da ilusão das riquezas ou por causa da preocupação, né, do mundo. E aí ele vai falar, Jesus vai falar do último terreno, que esse é o terreno bom, que ouve a palavra e entende, né? Esse produz fruto. Ouvir a palavra e entender, em outras palavras, é dizer que esta palavra ela conseguiu se enraizar, né? Entender esta palavra, nós podemos assim dizer de uma forma mais clara, é um processo catequético que cada um de nós precisa passar. Ouvimos a palavra, acolhemos a palavra, né? Acolhemos com alegria esta palavra, mas é o processo catequético que vai fazer com que esta palavra crie enraizamento. É através do processo catequético que nós vamos assim apontando, né, os caminhos por onde devemos seguir e as dificuldades que nós vamos encontrar nestes caminhos que nós vamos seguir para chegar a Deus, né, e para poder assim permanecer com Deus e no seu seguimento. O processo catequético é fundamental para qualquer um que quer percorrer, né, o caminho de Jesus. Porque através do processo catequético, aquilo que nós acolhemos com alegria vai se alicerçando cada vez mais em nossa vida. Há algumas pessoas que não se preocupam com o processo catequético, ou seja, o processo de crescimento da fé, e portanto deixam de ter bases sólidas. Voltando novamente ao discurso
do monte. Ali Jesus usa uma imagem também para falar da casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. E ao usar esta imagem, ele vai falar daqueles que acolhem a palavra, né? Ou seja, aqueles que acolhem a palavra e a põem em prática são semelhantes à casa construída sobre a rocha. Pôr em prática, na verdade, é passado por esse processo de catequese, né, e fazendo com que aquilo que é aprendido seja vivido, celebrado. Olha o processo metodológico, né? Acolhimento, que é o querigma, né, o primeiro anúncio, né? Depois catequese, né, que é o processo do aprofundamento da fé, que é o processo do crescimento da fé, da inteligência à fé que eu abracei, que eu acolhi. Depois é a vivência, ou seja, a vida em comunidade, aonde eu celebro, né, aonde, né, eu partilho essa fé junto com os outros, né? Então, esse processo metodológico, ele é importante que façamos, porque é ele que vai proporcionando a cada um de nós esse aprofundamento. Portanto, né, é ele que vai solidificando a nossa casa, né, sobre a rocha. Foram esses, né, que produziram frutos, né, bons frutos. Foram esses, como por exemplo, Inácio de Antioquia, Perpétua e Felicidade, Bento, Agostinho, Bernardo, Francisco, Domingos, Inácio, para mencionar alguns. Esses produziram frutos, 30, 70, 100, né? Porque estes fizeram com que esta palavra ela se enraizasse. E aqui, na verdade, existem milhares, milhões de anônimos também que nos dão diariamente esse testemunho de enraizamento da fé. Como eu digo, uma fé acolhida, né? Uma fé que é esclarecida, uma fé que é vivida e celebrada. Então é importante nós não esquecermos deste processo a qual todos nós precisamos passar para podermos, assim, viver melhor a nossa fé cristã. E aí nós podemos nos perguntar de que forma nós estamos acolhendo esta palavra. Que fruto nós estamos produzindo? Que fruto, né, nós estamos produzindo dentro da nossa experiência cristã? E aqui, quando Jesus fala de produzir 100, 60 ou 30, ele não está querendo dizer que quem produz 100 tem mais valor daqueles que produzem 30. Não. Para Jesus, o importante, né, é produzir. E não importa o tamanho da produção. Tanto é que em outro lugar, Jesus vai dizer para nós que há festa no céu por um só pecador que se converta. Então, o trabalho que nós realizamos, né, os frutos que nós produzimos, não importa a quantidade, né, importa produzir frutos. Né, frutos, né, de uma autêntica e verdadeira, né, vida cristã. Então, por si só, o esforço nosso de viver uma verdadeira e autêntica vida cristã vai favorecer, né, que outros também se aproximem dessa fé. Na verdade, o cristianismo primitivo nos dá uma grande lição da força de atração que a mensagem cristã exerce. O Papa Emérito Bento XVI muitas vezes falou sobre isso. Nós não seguimos uma ideia, uma ideologia, né? Nós seguimos uma pessoa. Portanto, essa pessoa, né, que é Jesus, exerce uma força de atração. E essa força de atração, ela se dá através, né, daqueles e daquelas que vivem e que se esforçam para viver, né, a vida cristã.
E aqui Jesus ele vai falar sobre o reino, né, através de outras parábolas, como aqui a do joio e do trigo. Ele vai dizer: o reino dos céus é como. Aí ele conta a parábola do joio e do trigo. Depois ele fala do grão de mostarda e do fermento. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Depois ele vai falar aqui do tesouro e da pérola. E por fim ele vai falar aqui da rede. Todas estas parábolas trazem para nós, né, imagens que nos fazem compreender melhor o reino. Então, como são pequenas parábolas, né, são parábolas curtas, eu vou deixar que vocês leiam estas parábolas, né, que vocês procurem aí deixar, né, nos comentários da nossa aula o entendimento que vocês têm dessas parábolas. Principalmente trazendo estas parábolas para a própria vivência comunitária que você faz. Leia essas parábolas, né, a partir da vivência da sua comunidade, né, do seu movimento, do seu grupo, da paróquia onde você está, ou até mesmo a partir da sua própria vida cristã. Procure ler, né, e até procure ver, né, se você de fato está, né, compreendendo o reino, né, o que é o reino do céu segundo São Mateus. Eu vou estar com vocês aí, né, acompanhando, né, os comentários para a gente poder ir conversando um pouco, né, sobre aquilo que vocês trazem também como conhecimento das parábolas. Afinal, todos nós já contamos histórias, e essas são histórias de vida eterna, histórias que nos colocam aí no caminho, né, do reino que foi anunciado por Jesus e que ainda hoje é anunciado pela igreja. Então nós continuamos a nossa conversa, né, através aí dos comentários de vocês, e lembrando que no próximo encontro nós vamos continuar falando dos discursos de Jesus no Evangelho de São Mateus. Um grande abraço a todos.